encontramos o Messias Jesus Cristo, de graça e verdade Ele é pleno, de sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, assim como a primeira leitura, nos ensinam que nós precisamos estar prontos, precisamos estar disponíveis para servir a Deus e para ouvir a sua palavra. A primeira leitura é impressionante, que o pequeno Samuel, que será o profeta Samuel, não é? Ouve a voz de Deus durante a noite, e a leitura nos descreve que ele, embora estivesse no meio da noite, ou seja, no momento do sono mais profundo, ele acorda e corre para Eli. Ou seja, essa presteza, essa prontidão, a prontidão de ouvir. Você vê claramente que é uma atitude de quem serve o outro, de quem está pronto para servir.
não é? Então, quem de nós durante a noite acorda assim? A primeira leitura do livro de Samuel diz claramente: ele correu, ele foi ao encontro de Eli, foi correndo, acordou e pronto, já estava lá, prontidão. E essa prontidão fez com que ele então encontrasse a Deus. Ele foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. Na terceira, aquela famosa frase de Eli, não é? A terceira vez, aquela famosa frase de Eli: fala, Senhor, que teu servo escuta. É isso que você tem que responder, é isso que você tem que dizer para Deus. Fala que teu servo escuta. O Evangelho é a mesma coisa. André e João, aqui no início do Evangelho, eles são discípulos de João Batista. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E sem mais, imediatamente, ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Eles não fizeram uma festa de despedida, dizendo: obrigado, João Batista, nós éramos seus discípulos, agora vamos para Jesus, né? Nada. Rapidez, prontidão, presteza. E eles vão e seguem Jesus. Jesus se volta para trás e diz: o que procurais? Mestre, onde moras? Vinde ver. E eles então ficaram com Jesus. Vejam, essa prontidão para ouvir a palavra de Deus, ela tem um nome técnico, que vocês já ouviram muitas vezes, mas nunca ninguém talvez tenha definido para vocês. Essa prontidão para ouvir a palavra de Deus, prontidão para servir a Deus, prontidão para estar à disposição de Deus, chama-se devoção. Isso é um termo técnico. Eu sei que a gente usa a palavra devoção para outras coisas, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, ou então eu faço uma devoção que é rezar o terço todos os dias. Mas tecnicamente falando, devoção é uma virtude, uma atitude interior de quem está pronto para servir a Deus. E o que é o contrário da devoção? O contrário da devoção é a tibieza. O tíbio, você diz: vamos rezar? Vai começando lá, eu já chego. Ou seja, aquela lerdeza, aquela preguiça para servir a Deus, não reage imediatamente. Então, quando a pessoa é tíbia, a palavra tíbio quer dizer morno, é aquela pessoa que nem é fria, porque está no pecado. O pecador, ele não é tíbio. Quem está no pecado mortal, habitualmente em pecado mortal, não é tíbio. Ele é desanimado para rezar também. Ele também não gosta das coisas de Deus, não gosta de servir a Deus, mas por outra razão, porque ele está vivendo constantemente em pecado mortal. Esse é um frio. Quem é devoto é quente, quer servir a Deus, tem aquela prontidão, aquela presteza para servir a Deus. Já o tíbio não, o tíbio é morno, ele nem está abraçado com o pecado mortal e nem está naquele fogo, naquele ardor interior para servir a Deus, para amar a Deus. Ele está morno. Então o tíbio vai rezar e a oração é arrastada. O tíbio vai fazer os seus deveres, suas devoções, faz por obrigação, faz sem ânimo, não é? Faz sem aquela presteza e prontidão da pessoa que é devota.
Então, como é que uma pessoa termina tíbia? Vamos tentar enxergar isso, porque se a gente enxergar como é que a tibieza se enraiza na nossa alma, nós vamos saber como tirar a tibieza. A tibieza, ela entra na alma de uma pessoa, essa preguiça de servir a Deus, esse desânimo de servir a Deus, essa tristeza quando falam, vamos rezar, é a pessoa que está em estado de graça, habitualmente, pode ser que ela caia em pecado mortal de vez em quando, mas habitualmente está em estado de graça, não está cometendo pecados mortais, mas comete pecados veniais com 3 características. Se não tiver essas 3 características, não é isso que nós estamos procurando. Então vamos aprender as 3 características desse pecado venial. O pecado venial é verdadeiramente, número 1, consentido. Número 2, ele é habitual. E número 3, essa característica mais importante, você não está lutando contra ele. Consentido, habitual e sem luta. Você fez um tratado de paz com o pecado venial, porque você disse assim, esse pecado não vai me levar para o inferno, então eu vou carregá-lo para sempre, eu vou cometer esse pecado sempre, já que não vai me levar para o inferno. Isto, gente, esta atitude suga as forças da alma e faz com que a pessoa perca a devoção. Ela vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, até que finalmente a maioria cai outra vez no pecado mortal e pronto, aí deixa de ser tíbio e vira pecadora, né? Então a tibieza, ela tem um perigo bastante grande, além de atravancar, além de atrapalhar, de emperrar o nosso crescimento para a vida de santidade. Então, vamos ver as 3 características que eu falei. Número 1, o pecado venial é consentido. Veja, é quase redundância dizer que é um pecado consentido, porque pecado é consentido. Se ele não é consentido, ele não é pecado, ele é uma imperfeição, é uma coisa, é uma desordem. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, sair da teoria. Você está no trânsito, dirigindo, e acontece alguma coisa lá no trânsito que irrita você. Surge aquela impaciência, aquela irritação, porque alguém fez uma barbeiragem no trânsito. Se acontecer que você ficou irritado na hora, eu estou falando só de uma simples irritação, não estou dizendo de você jogar maldição em cima do outro, praguejar, nada disso, desejar o mal, que morra seu desgraçado, isso aí já é uma coisa mais grave. Estou pegando uma coisa simples, corriqueira na maior parte das pessoas. Você está no trânsito e você fica irritado. O que é que acontece? Você se irritou e aí de repente, meia hora depois, você olha para trás, vê o que aconteceu e diz: nossa, eu perdi a paciência, que coisa, eu precisava, ter tido mais paciência naquela hora. Veja, quando que veio a advertência? Meia hora depois. Então isso não foi pecado, porque você não foi advertido, não teve. Agora é diferente se, por exemplo, você está no meio do trânsito, no meio daquela irritação, no meio, e a sua consciência diz: olha, tenha calma, Jesus tem paciência com você, você não vai ter paciência com o outro, está errado isso que você está fazendo. E você, advertido pela sua consciência de que você deveria pisar no freio, não do carro, mas da sua irritação, você diz: mas todo mundo se irrita, não tem problema, não vai me levar para o inferno, vou ficar impaciente mesmo assim. Esse pecado venial, consentido, você entendeu que teve um consentimento, porque teve uma advertência, a sua consciência disse: não faça, e você disse: eu vou fazer mesmo assim.
esse pecado, ele foi consentido. Até aqui, isso é um pecado venial. Só para esclarecer, pecados veniais não precisam ser confessados. Se você pedir perdão, está perdoado. Se for sincero, pedir perdão, não precisa levar para a confissão. Se quiser levar para a confissão, pode, não tem problema. Mas é uma confissão devocional. Um pecado venial não leva para o inferno. Um pecado venial, ele é perdoado na absolvição da missa, é perdoado quando você pede perdão, é perdoado quando você comunga. Os pecados veniais, eles podem ser perdoados assim. Só que, se você comete esse pecado venial, consciente e advertido, até aqui isso não cria tibieza. Só isso não. São 3 coisas. Faltar uma delas não vai acontecer a tibieza. Segunda coisa, o pecado tem que ser consentido, número 1, nós já vimos, mas ele tem que ser habitual. Ou seja, você tem que costumeiramente cometer esse pecado. Vem a advertência e você peca mesmo assim. Vem a advertência e você peca mesmo assim. Vem a advertência e você peca mesmo assim. Já virou um hábito. Você, vamos supor que na questão da irritação do trânsito, você já pôs na cabeça que é normal, todo mundo faz, eu vou me irritar, estou nem aí, né? A consciência está dizendo para com isso, e você vai se habituando e se acostuma. Isso se tornou um hábito. E aí vem a terceira coisa, que você tem um movimento interior de que você não vai lutar contra aquilo. Se é um pecado consentido, um pecado, número 2, habitual, mas você, número 3, está lutando contra ele, você está lutando contra a tibieza, não vai se instalar a tibieza, ou você vai sair da tibieza. Mas se você não está lutando, se você chutou o balde, e diz, um pecadinho de nada, todo mundo faz, vou fazer também. Meus queridos, não se admire que você então esteja com orações cada vez mais mornas, cada vez mais desanimadas, cada vez mais, digamos assim, saltuárias, porque você tinha aquela devoção diária e um dia sim, um dia não, começa a falhar, né? Cada vez mais pesado, cada vez mais difícil de realizar o ato da devoção. Então vejam o que é que eu estou descrevendo aqui. Ninguém aqui venha, por favor, dizer que o Padre Paulo está ensinando vocês a serem escrupulosos. O escrupuloso é diferente, tá? O escrupuloso, ele pensa no que ele fez no passado e fica inquieto e não consegue julgar se ele pecou ou não pecou. E ele muitas vezes acha que uma coisa que foi leve, foi um pecado leve ou uma imperfeição, ele acha que é um pecado mortal, que ele vai para o inferno. O escrupuloso, ele não consegue se firmar num juízo adequado das coisas. O escrupuloso fica pensando no passado, pensando no passado, pensando no passado, pensando no passado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não no passado, na hora que está acontecendo, lute. Não adianta você querer brigar com o passado. O passado eu já estou lhe dizendo, isso é um pecado venial. Se você pedir perdão, está perdoado na hora, não precisa de confissão para pecados veniais. Não tem por que ser escrupuloso. Mas uma coisa é ser escrupuloso, outra coisa é você viver abraçado com uma coisa que você sabe que Deus não quer. Você está abraçado com uma coisa que não vai levar você para o inferno, mas que você sabe que desagrada a Deus. Você sabe que Deus quer que você corrija aquilo.
Exemplos de pecados veniais. Por exemplo, pecados de vaidade. Geralmente são veniais. Um pecado de vaidade ser mortal, precisa ser um negócio muito especial. Geralmente os pecados de vaidade que as pessoas cometem no dia a dia são veniais. Mas se a consciência está advertindo e dizendo, para com isso. Vamos supor, eu estou aqui fazendo uma homilia, como eu estou fazendo agora. Não está acontecendo isso, mas é para ter um exemplo. E aí, de repente, eu vejo que as pessoas estão atentas ao que eu estou falando, que as pessoas estão tendo fruto, e aí vem aquela sugestãozinha interior. Padre Paulo Ricardo, você é um gênio, você é um pregador maravilhoso, você converte as pessoas. Se vier esse movimento de vaidade, e a minha consciência advertir, dizer, opa, isso é vaidade, e eu dizer, eu não tenho problema, eu sou maravilhoso mesmo. Se eu fizer uma estupidez dessa, eu estou cometendo um pecado, porque eu fui advertido. Mas é um pecado venial, porque a vaidade, ao contrário do orgulho é outra coisa, mas a vaidade em si, geralmente é uma vaidadezinha, é simplesmente aquele contentamentozinho sensual de dizer, nossa, como eu sou maravilhoso. Se isso é advertido e consentido, é um pecado venial. Gula. A gula geralmente é um pecado venial. Para a gula ser pecado mortal, precisa ser um negócio que prejudique muito a sua saúde, conscientemente, uma coisa assim bem... Mas, de uma forma geral, você vai comer, vem aquela advertência, olha, está na hora de parar, não quero saber. Se isso é habitual, isso vai sugando a sua devoção. Preguiça. Uma coisa é você estar fisicamente sem energia, né, porque está cansado, porque, sei lá, tem pressão baixa, porque é a sua própria momento que você está vivendo fisicamente, está tudo difícil, você está meio gripadão, sei lá, etc., aquele desânimo físico, tudo bem. Mas, quando você está vendo que tem ali uma coisa que você poderia servir a Deus, que você poderia amar a Deus, que você poderia fazer alguma coisa, vem aquele convite, mas a preguiça diz, não, deixa para lá. A sua consciência adverte e diz, olha, a preguiça. E você diz, mas não vai me levar para o inferno. E a preguiça vai tomando conta como um hábito, e você fez pazes com a preguiça, e isso acaba com a sua devoção. E assim por diante, os pecados veniais que vão sendo instalados corriqueiramente, habitualmente. Você já fez um tratado de paz, você disse para você, eu vou lutar contra os pecados mortais, mas os pecados veniais eu não vou lutar coisa nenhuma. Isto causa tibieza, essa é a raiz da tibieza. Então, não se espante que as suas orações não são mais como costumavam ser. A pessoa se converteu, estava lá toda devota, né? Fazia aquelas orações cheias de fervor, aquele ardor de amar Jesus. Aí de repente foi fazendo as pazes com os pecadinhos corriqueiros do dia a dia, e aí foi caindo na devoção. Vejam, a tibieza em si mesma não vai levar você para o inferno, mas ela vai fazer duas coisas. Se você conseguir a graça de morrer em estado de graça, não em pecado mortal, você vai para o céu, mas a sua glória no céu vai ser bem menor, porque você amou menos a Deus, você serviu menos a Deus,
Você não foi um pequeno Samuel da primeira leitura que fala, Senhor, teu servo escuta. Você não foi um São João, um Santo André do Evangelho, eis o Cordeiro de Deus, opa, já vou seguir imediatamente. Prontidão. Prontidão. Então, quem ama menos, não é? Termina tendo menos comunhão com Deus, no sentido de vai no céu ter aquela alegria menos profunda do que um amor, uma pessoa que amou a Deus de coração pleno, generosamente, prontamente. A segunda coisa que a tibieza pode fazer é que coloca você em risco de perder a sua alma. Porque um abismo invoca outro abismo, você vai perdendo o nível. Daqui a pouco você está tão fraco espiritualmente que vem a sugestão do pecado mortal. Aí você consente, porque está fraco. Foi se abraçando com o pecado venial, se abraçando. Então, se existe uma coisa verdadeira, é essa, que um pecado mortal, gente, não aparece do nada como um relâmpago que surge num céu sem nuvens. Seria uma coisa muito estranha, um relâmpago num céu sem nuvens, não é? Mas um pecado mortal é precedido de centenas de pecados veniais que foram minando as forças da pessoa e que foram arrefecendo a sua devoção e que foram predispondo para cometer aquele pecado mortal, não é? Por exemplo, a pessoa começa não querendo rezar as devoções que não são obrigatórias e termina um belo dia, vem uma sugestão, não vou à missa no domingo, pronto, e termina não indo. E aquilo lá que antes, para a pessoa faltar uma missa no domingo, era um negócio dramático, mas não precisa ir. Então, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, nessa Santa Missa, que Ele nos dê a graça de sermos devotos, almas devotas, prontas, almas como do pequeno Samuel, almas como de São João e de Santo André, almas prontas para ouvir a Deus. Fala, Senhor, teu servo escuta. Ter aquele coração disposto à mínima sugestão de Deus, nós já estamos lá. Como o Salmo que diz, como o escravo que tem os olhos fixos na mão do seu Senhor, como a escrava que tem os olhos fixos na mão da sua senhora. Você está esperando o mínimo movimento, a mínima indicação do seu Senhor para dizer, fulano, opa, já estou lá. Já sai correndo e já serve. Já sai correndo e já está disposto para a vontade de Deus. Deus falou, então não vou negar isso a Ele. Deus pediu, eis-me aqui, estou pronto, presto sum, presteza, estou pronto, estou à disposição. Vamos pedir isso a Deus nosso Senhor. Vamos pedir esta alma disposta. No livro de Reis, quando Salomão faz aquela sua oração pedindo a sabedoria, ele pede a Deus um coração ouvinte. Lev Shomea. Lev Shomea em hebraico quer dizer isso, um coração que ouve. Um coração que ouve a Deus. Shema Israel, ouve Israel. Shomea, ouvinte. Aquele coração de discípulo, aquele coração de servo, aquele coração de que está pronto para ouvir a vontade de Deus e fazê-la com devoção. Professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,